Nessa série eu vou apresentar para vocês os REITs, são a melhor classe de ativo nas últimas décadas nos Estados Unidos, e principalmente como adotar uma estratégia certa para o longo prazo, né? Vale lembrar que a nossa vida a gente investe ali, né, pensando no longo prazo e como proteger o nosso patrimônio, que é o principal. Afinal de contas, quando a gente trabalha, a gente faz um aporte, não adianta a gente expor o nosso patrimônio a um risco excessivo em busca ali de repente, um rendimento temporário que não se sustenta no longo prazo. Por isso que a gente tem que entender, nos Estados Unidos hoje, ele é o maior pagador de dividendos do mundo, né? A gente viu lá que as empresas dos Estados Unidos em 2021 elas pagaram mais de 1,4 trilhões de dólares em dividendos, né? Isso foi um recorde, inclusive, quando comparado com o período pré-pandêmico. Em 2023, nós temos uma perspectiva também para os Estados Unidos de um novo recorde no pagamento de dividendos. E aqui eu incluo todos os dividendos, tá? Tanto dividendo aqui de stocks quanto de REITs. É importante a gente compreender isso ali no longo prazo. E quando a gente fala em ativos, a gente tem que compreender que um ativo ele vem com retorno de duas formas, né? Tanto a valorização do nosso patrimônio, quanto o dividendo ali que a gente recebe, ou como a gente queira chamar, o aluguel. Então, imagine que você compra ali o seu apartamento, né, para alugar, para obter renda, constrói sua kitnet, assim por diante. Você vai obter renda de duas formas. A primeira é o seu imóvel se valorizando ao longo do tempo, vai ser o seu ganho de capital, e é lógico os aluguéis que vão entrando ali mensalmente, e esses aluguéis, eles também vão oferir uma renda para você, né? Então, no cômputo geral, a gente precisa contabilizar essas duas formas de rendimento. Isso é importante porque a gente vai ver lá no longo prazo, tá? Mas o principal, eu vejo as pessoas comentando aqui, qual é o índice que eu devo vencer, né? Qual a comparação que a gente faz? Eu comparo com o CDI ou eu vou comparar ali com o Ibovespa, eu comparo com o IFIX, enfim, quando a gente começa a investir, a gente tem que ter uma ideia de que o principal índice a se bater ao longo do tempo é a inflação. Por quê? Se você está aqui, você quer investir com segurança. Só que não adianta você guardar o seu dinheiro dentro de um cofre se a inflação vai corroer ao longo do tempo. Seu dinheiro pode até estar seguro com você, mas quando a gente olha no cômputo geral da economia, o nosso dinheiro vem perdendo poder, sim, de compra ao longo do tempo. Um caso clássico é esse, né, que a gente vê ali de 2005 até hoje, né, o quanto que o nosso real vem perdendo poder de compra. E quando eu falo manter o nosso dinheiro salvo da inflação, lembra dos dois modos de retorno que eu falei agora há pouco para vocês. A gente vai ter o retorno tanto no ganho de capital, que é a valorização do nosso patrimônio, quanto nos dividendos, que é ali o que cai na nossa conta ali mensalmente ou trimestralmente, né? Essa imagem que eu mostro aqui é a cotação de Vornado desde o IPO dele, né, um dos mais antigos, inclusive, desde o IPO dele lá no começo dos anos 70, até anteriormente à crise do subprime ali, em 2008. A gente observa que ele teve uma valorização de mais de 7.000%. E aí é lógico, qual é o maior problema daquele investidor que está começando? E esse é o meu também, né? Quando a gente começa a investir, não só no Brasil, em qualquer lugar, a primeira coisa que a gente quer é um retorno alto. Por quê? Porque a gente começa com pouco dinheiro. Exceto alguns investidores, eu diria que em raros casos que já começam com um montante muito grande, eu como analista, acho que eu só encontrei uns 3 ou 4 casos desse até hoje, a maioria dos investidores vai começar assim, colocando o primeiro pé ali na água para ver a profundidade. Eu até brinco que a gente não pula de cabeça de uma cachoeira, de qualquer lugar, sem conhecer primeiro a profundidade daquele local. E aí, quando a gente começa, a gente vai começar pulando ali, é o que eu diria ali, pulando da pedra mais baixa. Só que em compensação, a gente quer um retorno muito alto. Isso aqui era muito atrativo para mim, porque quando eu olhava para Vornado, por exemplo, e ele é um REIT de escritório, tem uma posição grande em Nova York, São Francisco, ali na costa oeste também, eu via que ele teve um retorno muito grande. E aí é o que eu chamo aqui de analista fundamentalista trader, né? Eu basicamente olhava só o gráfico, vi uma valorização de 7.500% ali, né? Que foi quando a cotação dele chegou ali, bateu nos $100, né? E naquele momento que eu estava começando a investir, a cotação dele estava na casa dos 27 a 35 dólares. E aí, qual que era a minha análise? Que Vornado ia voltar lá para a casa dos $100. E aí, é lógico, eu queria ter o maior retorno possível, e naquele momento ele tinha um dividend yield bem elevado, inclusive, né? E aí eu pensava, eu comprando Vornado a 33 dólares que seja, ele vai voltar em algum momento aos $100. Nesse momento que ele voltar, eu vou ter um ganho de capital de 200%. Isso é o que eu imaginava, né? E isso eu acredito que a maior parte dos investidores iniciantes, eu vejo esse tipo de análise, analisando basicamente um gráfico sem analisar um monte de outros fatores fundamentalistas que existem por trás daquele REIT ali. E aí é lógico, né?
Ganhei um dinheiro ali, eu diria que foi mais até que sorte, né? Eu acabei vendendo ele ali em algum momento, né? Vendi ele ali na casa de US$ 60, tive quase 100%, mas isso eu diria que foi sorte, tá? Não foi porque naquele momento de compra eu fui, nossa, eu tive um vislumbre ali e consegui comprar o melhor rate do mundo. Na verdade, foi sorte, porque quando a gente olha, Vornado nunca mais voltou para aquele patamar de US$ 99. Então, aquela análise que eu fiz, baseada em um gráfico de que em algum momento ele ia voltar para US$ 100, isso nunca aconteceu. E hoje o Vornado tem uma cotação de US$ 14,78. E por que eu acabei vendendo Vornado? Aí eu vou entrar nos detalhes aqui com vocês, né? Quando eu comecei a investir em Vornado, eu não precificava dividendos. Se você começa a investir nos Estados Unidos, se você gosta de investir, né? Você vai ver que existem diversos modelos de valuation, né? Que é a avaliação de uma cotação de um ativo. E um deles é chamado modelo de Gordon, onde você precifica um crescimento de dividendos. Inclusive, muito investidor usa para precificar o REIT e outros ativos, como Coca-Cola, Procter Gamble, enfim, empresas que crescem dividendos ali ao longo do tempo. Esse gráfico que eu estou trazendo para vocês é o dividendo pago. Aqui eu não estou falando de yield, tá? Porque o yield ele vai variar com a cotação também. Eu estou falando dos valores pagos. A gente observa que nos últimos 10 anos, Vornado já reduziu em quase metade os seus dividendos. Nesse meio do caminho, eu acabei saindo ali, foi quando eu comecei a estudar mais, entender como que os REITs funcionavam e como que eu queria proteger minha carteira. Afinal de contas, é importante a gente ter uma renda com segurança. Esse pico que a gente vê ali em 2020, na verdade, é um dividendo especial que ele pagou. Mas o que a gente observa ali é que o Vornado ele tem uma volatilidade muito grande nos valores pagos para o investidor. Em determinado momento ele cai, às vezes ele volta a subir, cai novamente. Então, esse não é um REIT que eu podia colocar na minha carteira, que eu chamava ali de um REIT resiliente, que ele tinha como propósito entregar crescimento nos valores pagos ali ao longo do ano. E esses valores pagos, esse crescimento do valor pago, ele é muito importante. Eu vou dar alguns exemplos aqui para vocês agora, tá? O primeiro exemplo que eu vou trazer aqui para vocês é esse vídeo aqui que eu espero que vocês entendam. Esse vídeo ele vai ser o start para a gente compreender lá na frente um pouco mais da importância de crescimento de dividendos, tá? Volkswagen Hi-Torque 1.0. Injeção eletrônica digital multiponto. Maior desempenho. Volante espumado e ventilação de 3 velocidades de série. O menor custo de manutenção do país. Mais de 700 concessionários com a garantia Volkswagen. Com entrada, mais 36 fixas a partir de R$ 255. Chama atenção para vocês, até dou uma parada aqui no vídeo. Esse aqui é uma propaganda da Volkswagen, do Gol, né? Lá em 1998, isso é 25 anos atrás, né? Há 25 anos atrás, você ia lá na concessionária da Volkswagen e comprava um Gol zero por R$ 12.650. Hoje em dia, eu acho que ninguém consegue imaginar você comprando um carro com R$ 12.000, né? Não existe mais. Isso é um mero vislumbre, né, do que a gente já teve um dia. E por que eu estou comentando isso aqui? Vocês vão ver muito na internet esse tipo aqui de chamada, né? De muitos vídeos, né? Como ter 1 milhão poupado, investido em 30 dias, né? Como juntar R$ 1 milhão com 300, investindo R$ 300 por mês, né? Se você investir R$ 1 milhão ali, se você investir R$ 30 por dia, né? Você vai levar em torno aí de 23 a 24 anos, isso com a Selic do jeito que está hoje, tá? Você levaria ali de 23 a 24 anos. E olha só, o que a gente não considera quando a gente faz essas contas de como obter R$ 1 milhão, como ter US$ 1 milhão, é o valor do dinheiro ao longo do tempo. O dinheiro ele perde valor ali ao longo do tempo. Isso é o que a gente chama ali, mais conhece como inflação. Então, você juntar, esperando que a sua aposentadoria daqui 25, 30 anos, você vai aposentar com R$ 1 milhão, de repente esse R$ 1 milhão não compra mais nada. E isso que eu quero mostrar para vocês. Lembra que eu comentei lá em 1998, olha só, 25 anos atrás, você comprava um Gol por R$ 12.000. Hoje, o carro mais barato que a gente vai encontrar é um Renault Kwid, mas vamos citar aqui um Onix, por exemplo. Você vai comprar um Onix hoje, está na casa de 86, 84 mil reais, tá? É lógico que hoje em dia tem mais acessório que tinha em 98, mas querendo ou não, a gente vê que foi uma inflação muito grande do veículo novo lá nos últimos 25 anos. Então, aquele R$ 1 milhão, que era lá em 1998, ele já não é mais o mesmo R$ 1 milhão que a gente tem hoje em 2023, né? Só para a gente ter uma ideia,
se a inflação do carro, né? Se a inflação do carro novo continuar no mesmo patamar, no mesmo ritmo que tem sido nos últimos 25 anos, daqui 25 anos, lá em 2048, um carro novo, aqui eu coloquei um carro aqui futurístico, né? Que seria um carro futurístico da Fiat ali, um carro popular novo vai estar na casa de R$ 591 mil. E aí, olha só comigo, você fez aquela continha de juntar ali R$ 30 todo dia e investir para obter R$ 1 milhão, mas daqui 25, 30 anos, esse R$ 1 milhão seu não compra nem mais 2 carros popular. Então a gente precisa proteger o nosso patrimônio em ativos que nos resguardem da inflação. E era isso que eu não conseguia observar, né? Quando eu comecei a investir em Vornado lá, por exemplo, e de novo, pessoal, não estou fazendo uma crítica nem valuation do REIT aqui não, tá? O REIT lá não é um REIT que está na minha carteira hoje, mas eu acho que o investidor tem que analisar esse tipo de comportamento do REIT. No caso específico, Vornado, eu não via essa expectativa de me entregar um crescimento no dividendo ali, que me oferisse ali um ganho de capital também, né, ao longo do tempo. Isso acontece, né? Porque se você investe em ativos que não te ofereçam ali um retorno mínimo da inflação, o que vai aparecer ali no final das contas é que daqui 25 anos, aquele 1 milhão que você comprou ali, foi investindo, não compra, né? Compra ali um carro popular para você talvez encha ali o tanque de gasolina alguns meses, né? Quando a gente fala de dividendos, vocês entenderam que aquela estratégia que eu adotei lá em Vornado, ela não era melhor para os REITs à época, né? E no Brasil a gente ainda tem um problema maior, que no Brasil a gente não tem ali um acompanhamento de crescimento de dividendos. Então, os dividendos no Brasil ali, eles são muito voláteis. Um exemplo clássico que eu quero trazer para vocês é Petrobras, que é uma empresa estatal, uma das maiores, né, com a segunda ou terceira maior que compõe o índice Bovespa, inclusive. A gente vê ali que os dividendos de Petrobras, eles oscilam muito, né? A gente vê ali em 2021, 2022, o quanto que o governo distribuiu ali na forma de dividendo para os acionistas. Isso é bom? É bom, o investidor acaba ficando feliz ali, né? Porque ganha um dividendo muito alto. Mas qual é o futuro que a gente enxerga para a empresa? A gente pode contar que em 2023, 2024, a gente vai ter o mesmo volume de dividendos sendo distribuído? Certamente eu acredito que vocês não contam com isso, né? E aí a gente precisa o tempo inteiro tá reavaliando ali a empresa, tá? Isso eu quero mostrar para vocês, eu vou até compartilhar aqui uma tela. Deixa eu compartilhar aqui. Quem não conhece esse site aqui, ó, recomendo vocês entrar lá para vocês brincar, tá? É o Canguru, tá? O Canguru ele é bem interessante porque ele mostra isso aqui, né? Você vai lá aqui, digita qualquer empresa. Eu gosto dele porque ele libera um histórico muito grande aqui para nós de dividendo, tá? Esse aqui, por exemplo, é da Taesa. A gente olha aqui Taesa, deixa eu ver se vocês estão vendo aqui. Vocês estão vendo aí, vamos lá. Vocês estão vendo aqui a Taesa, aqui está o histórico de dividendo por ação. A gente vê que ele oscila também ali ao longo do tempo, tá? De novo, estou falando que Taesa é ruim de modo algum, tá? Eu até tenho Taesa no meu portfólio também aqui no Brasil, mas a gente observa que eu não posso contar com o dividendo que está sendo pago ali. Eu preciso traçar uma estratégia, inclusive, de reinvestimento de dividendo para esse tipo de empresa aqui, né? Em determinado momento paga um dividendo muito alto, em outros cai, né? E aqui vocês podem brincar, tá, pessoal? Eu falo para vocês, olhem lá, vão lá e brinquem aqui, ó, vocês digitam aqui Bradesco, né? Vocês vão lá, o Bradesco, vamos pegar os proventos deles aqui, tá? A gente olha aqui os proventos de Bradesco, eu vou tirar aqui o dividend yield e o lucro por ação, vou colocar aqui, né, 15 anos para vocês verem. Novamente, que a gente observa que oscila bastante, tá? E vocês podem fazer com qualquer empresa, qualquer fundo imobiliário no Brasil aqui, vocês podem ir lá fazer essa brincadeira aqui com eles, tá? Porque vocês vão observar claramente que empresas no Brasil, elas não têm um histórico de crescimento de dividendo, com exceção de alguns fundos imobiliários muito específicos, a gente não tem esse propósito de crescimento de dividendo ali que vença a inflação no longo do tempo, tá? E eu falo para vocês, por que eu comecei a investir nisso tudo, tá? Quando eu comecei a investir, eu adotava essa estratégia errada, como eu falei para vocês. Era a estratégia que eu achava ali que era mais correta, buscar o dividend yield mais elevado, ou fazer uma análise gráfica, achando que porque caiu vai subir ali. Foi quando eu comecei a estudar mais profundamente os REITs. E aí, eu comecei a montei ali na época um grupo no WhatsApp com o pessoal, e eu vi que o pessoal tinha muito conceito errado, em virtude quando falava de REITs, né? E por quê? Porque trazia muito conceito de fundo imobiliário do Brasil, né? Porque o fundo imobiliário no Brasil ele foi inspirado nos REITs nos Estados Unidos. E é lógico, tem uma semelhança que trabalha com imóveis,
Mas estruturalmente, quando a gente fala ali da parte estrutural, isso eu vou mostrar mais na aula de manhã, quando a gente fala na parte de estrutura dos fundos imobiliários, quando a gente olha a estrutura dos REITs, a forma de se alavancar, a forma de conseguir crescimento dos fundos imobiliários dos REITs, isso muda muito a estratégia que a gente tem. E aí, se a gente levar a estratégia de fundo imobiliário para REIT nos Estados Unidos, eu te garanto que a derrota é certa, tá? E da mesma forma, eu não posso pegar minha estratégia de REITs nos Estados Unidos e tentar adotar ela para fundo imobiliário no Brasil, porque senão, como eu falei, né, você acaba ali investindo errado, de uma forma que não vai te trazer um retorno tão satisfatório. Se você entendeu até agora isso que eu estou mostrando para vocês, a importância da inflação, né, e aquela volatilidade que a gente tem nos ativos brasileiros, uma das coisas que mais traz desinformação para o investidor é isso aqui, né? 4 ações que pagam mais do que a Selic, 3 ações, né, 3 fundos imobiliários que estão pagando ali mais do que a Selic. Por que a gente não pode fazer essa comparação? E isso aqui, acho que a pergunta que eu mais recebo é por que eu vou investir em um REIT nos Estados Unidos, que tem um dividendo tão baixo, às vezes, né, de 4%, 5%, se eu tenho uma Selic no Brasil pagando 13%. Vamos lá, eu não vou comparar só com a Selic aqui, né? Mas quando a gente pensa, se você parar para pensar, o dividend yield, ele considera os dividendos pagos nos últimos 12 meses. Se você chegou até agora aqui, você compreendeu que ativo no Brasil a gente não pode, por exemplo, uma Petrobras da vida, a gente não tem certeza que nos próximos 12 meses ela vai pagar aquele dividendo que ela pagou nos 12 meses passados. Então, aquele investidor que se posicionou ano passado, esse sim ganhou seus dividendos ali acima da Selic. Mas se você comprar hoje Petrobras, você não tem garantia nenhuma de que você vai ter um dividendo pago ali acima da Selic. E isso não funciona só para ativos no Brasil. Como eu falei para Vornado, um exemplo clássico, né? É um REIT que eu não posso contar com aquele dividendo dele sendo pago no ano que vem, né? A gente tem que analisar a capacidade que o REIT, a capacidade que a empresa tem ali de crescer os seus dividendos. Isso é de suma importância para a gente montar uma estratégia ali de crescimento de dividendos, porque essa estratégia ela precisa vencer a inflação nos Estados Unidos. Fato é que hoje eu desafio, vocês entrem lá no site do Canguru lá e procurem, se vocês vão achar, talvez, eu não vou falar que todos, né? Tem alguns fundos imobiliários que conseguem entregar assim, mas a gente vai ter praticamente muito poucos, ou quase nenhum ativo no Brasil que consiga ser um dividend contender. Nos Estados Unidos, nós temos essa coroa aqui, nesse clássico aqui que a gente chama, que são os ativos que conseguem crescer os seus dividendos por mais de 10 anos consecutivos, tá? Aqui a gente inclui REITs, inclui ações, qualquer ativo que consiga entregar crescimento de dividendos por mais de 10 anos, nos Estados Unidos a gente vai chamar de dividend contender. E a gente tem ainda os Dividend Aristocrats, são empresas que crescem seus dividendos por mais de 25 anos consecutivos que façam parte do índice S&P 500. Basicamente, o que o Dividend Aristocrat faz é juntar ali os melhores, né, ou seja, os maiores que já estão inclusos dentro do índice S&P 500, que são as 500 maiores empresas, e que crescem seus dividendos por 25 anos consecutivos. Por que isso aqui é importante? 25 anos consecutivos, uma empresa ou um REIT passou por no mínimo 2 recessões e conseguiu entregar crescimento de dividendos. Basicamente, imagina você no meio da pandemia, vivendo de renda, qualquer ativo que seja, você está ali vivendo daquela renda, ganha seus 12 mil reais por mês, no meio da pandemia o seu dividendo é cortado. Em resumo, no momento que você mais precisa daquele dividendo, ele é cortado, né? Então, assim, você não tem segurança nesse tipo de ativo. E os Dividend Aristocrats, eles vêm com esse intuito de oferecer esse tipo de segurança, que em um momento de crise, por mais que o mercado esteja pegando em baixa, eles vão conseguir, no mínimo, manter um crescimento mínimo para o investidor nos dividendos. E a gente ainda tem ali alguns REITs, né, que fazem parte desses Dividend Aristocrats. Um case clássico, né, é o Real Income ali, que cresce seus dividendos ali por 27, 28 anos consecutivos, né? Em resumo, o Real Income passou pela pandemia, passou pela crise do subprime lá em 2008 e passou pelas crises das .coms, conseguindo entregar crescimento de dividendo. O código de negociação dele é somente a letra O, faz parte do setor de varejo. A grande vantagem que o Real Income tem são seus contratos muito próximos ali indexados à inflação dos Estados Unidos e contratos muito longos, né? 13, 14, 15 anos.
Isso oferece uma segurança maior para o investidor. Mas a maior vantagem que a gente tem no Realty Income não é nem propriamente esse crescimento de dividendo, né? Mas é a gestão do REIT, muito focada em entregar qualidade e entregar ali retorno para o investidor ao longo do tempo. E, de novo, quem investe no Realty Income espera um crescimento absurdo? Não, né? Quem investe no Realty Income está investindo no REIT para defender sua carteira de momentos recessivos. Outro caso clássico aqui é o National Retail. Trabalha ali com o mesmo modelo de Realty Income, né? Imóveis de varejo, contratos net lease, de longo prazo ali, e com histórico ali de mais de 35 anos de crescimento nos seus dividendos. O código de negociação dele é só NNN. Outro REIT que vem crescendo seus dividendos ali por 37 anos consecutivos ali, né? Ele está 35, mas a gente já coloca mais 2 aqui. É o UHT. É um REIT ali de healthcare, focado em centros clínicos, né? Principalmente ali, eles chamam de office, né? Mas seria ali aqueles centros onde o médico atende, né? Faz ali a consulta clínica dele. Esses contratos costumam ser muito longos também. E oferir ali uma garantia para o investidor de que os dividendos vão crescer ali ao longo do tempo. Isso é importante para o investidor, né? Estou recomendando esses REITs de forma alguma, isso aqui é uma recomendação no momento, mas eu estou mostrando para vocês como que uma renda em dólar precisa ser estruturada com segurança. E outro caso clássico são os Dividend Kings. Dividend Kings são empresas, REITs, que fazem parte do S&P 500 e crescem seus dividendos por no mínimo 50 anos consecutivos. Olha só, não estavam nem vivas essas empresas que já estavam crescendo seus dividendos. Aqui a gente inclui a Procter & Gamble, a 3M, Coca-Cola, e a gente tem o REIT também, que faz parte dos Dividend Kings, né? Um exemplo clássico que eu estou trazendo para vocês são 56 anos de crescimento do Federal Realty Trust. E o legal deles, eu quis trazer essa imagem aqui do FRT, o código dele é FRT, porque se vocês observarem ali nos pontinhos em vermelhos, eles mostram os momentos de crise, né? A gente vê lá que ele passou pela pandemia, crise financeira de 2009, né? A crise do subprime em 2004, né? A crise dos tigres asiáticos ali em 98, a inflação alta do começo dos anos 80, final dos anos 70, e até ali aquele problema no embargo do petróleo dos países árabes nos Estados Unidos e nos países europeus lá, em 1973. Em resumo, é um REIT que consegue entregar muito tempo crescimento de dividendos. Basicamente, meu pai não tinha nem conhecido a minha mãe e esse REIT já estava entregando crescimento de dividendo aqui para o investidor, né? Apesar dos altos e baixos que a gente vai ver na cotação, isso acontece, né? Porque a gente está falando de mercado de renda variável, isso acontece inclusive no mercado de renda fixa, ali, né? A marcação mercado, ali, às vezes caindo, existe uma volatilidade também, mas quando a gente olha no longo prazo, a cotação desses REITs vai acompanhar o crescimento dos seus dividendos, né? No curto prazo, existe sim, como a gente fala ali, né? A gente está no momento agora onde o mercado acaba operando ali numa contração, mas a gente espera que no longo prazo esses REITs vão oferir ali um grande retorno para o investidor, para quem está se posicionando agora, em virtude da sua capacidade que ele tem de entregar crescimento nos dividendos. E hoje em dia é muito fácil, né, investir nos Estados Unidos. Quando eu comecei a investir, não existia a Avenue, por exemplo, que é essa aqui que está no lado esquerdo, né, que ela é muito focada para o investidor brasileiro. Então, eu lembro que quando a Avenue surgiu no Brasil, foi quando assim, alavancou bastante o público, as pessoas interessadas, porque realmente era muito mais difícil investir nos Estados Unidos, né? Eu tinha conta, por exemplo, na Ameritrade, mas você abrir uma conta na Ameritrade, eu confesso que até hoje não é muito fácil, mas a época era mais difícil ainda, eu tinha que mandar um fax lá para eles, né? Hoje você tem vantagem de investir na Interactive Brokers, né? Interactive Brokers você investe não só na Bolsa dos Estados Unidos, mas você pode investir na Bolsa da Europa, em todos os locais. Inclusive, na minha opinião, é um dos melhores relatórios de dividendos que existe hoje. Eu peço até para o pessoal lá da Academia do REIT, que está conosco, né? Eu sempre peço para eles, que eu não tenho conta na Interactive Brokers, mas eu sempre peço para eles me mandarem o relatório deles, né? Quem for puder, porque é muito bem detalhado o relatório da Interactive Brokers. Além disso, a gente tem o Banco Inter aí também, né? Voltado para o público brasileiro que quer começar a investir nos Estados Unidos. Então, assim, hoje em dia, a desculpa de não começar a investir, ela já não existe mais, né? Porque a gente tem essas plataformas, como eu falei, o Banco Inter, a Avenue, né? Se você tem mais dinheiro, mais de 25 mil dólares, ainda tem a Charles Schwab, todas essas têm suporte em português. Então você liga lá, conversa com eles, tem o chat, tudo em português para você resolver, né? É muito simples hoje começar a investir hoje nos Estados Unidos em virtude dessas corretoras. Eu sei que muita gente me pergunta, tá, mas no longo prazo, o que a gente pode esperar? Essas barras em azuis aqui, o que eu mostro para vocês é a inflação do Brasil, tá? Ano a ano. Então a gente vê ali que em determinado momento ela está maior, em determinado momento está menor, mas existe uma oscilação da inflação. Nas barras em vermelhas, a gente vê a inflação dos Estados Unidos. Basicamente, nos últimos 25 anos,
o Brasil nunca teve uma inflação menor do que a inflação dos Estados Unidos. Inclusive, talvez em 2023 a gente vai ter algo inédito, né, na história, que talvez seja uma inflação do Brasil menor do que a inflação dos Estados Unidos. Algo totalmente anormal, porque quando a gente olha no histórico aqui, a gente vê que a inflação do Brasil é maior, sim, do que a inflação nos Estados Unidos. E o que isso gera no longo prazo? Eu sei que às vezes vocês olham aqui nesse gráfico e devem estar pensando, pô, em alguns momentos a inflação do Brasil está muito mais próxima dos Estados Unidos, em outros momentos está maior, mas o problema disso é que a gente chama inflação acumulada, porque a inflação ela não vai bater nesse momento, ela vai bater lá no longo prazo, né? Vai passando o tempo e a inflação vai corroendo o seu poder de compra. Em alguns momentos a gente vê isso fortemente, que é como aconteceu agora em 2021, 2022, né? A gente viu principalmente com veículo, né? Quanto que ficou caro comprar um carro. Mas o problema chama inflação acumulada. Quando a gente pega ali desde 1998 até 2023 agora, né? Eu peguei agora até fevereiro de 2023, não compilei os dados de março. Esse aqui é um gráfico que a gente mesmo fez aqui. A gente vê que a inflação acumulada no Brasil, nos últimos 25 anos, ela foi de 344%, enquanto a inflação acumulada nos Estados Unidos é de 82%. Em resumo, se você tivesse comprado R$1 ou $1 lá, você teria visto, né, nesse tempo todo, o seu real perder o poder de compra em uma velocidade muito maior do que o dólar. E aí, quando a gente pensa em câmbio no longo prazo, não tem como a gente pensar em câmbio pariano, né? Com duas moedas perdendo poder de compra em velocidade diferente, né? Eu vou voltar aqui lá naqueles REITs que eu comentei para vocês, que conseguem crescer dividendo ali acima da inflação. O que eu estou mostrando aqui, nas barras em azuis, aqui eu estou falando de crescimento de dividendo, tá, pessoal? Não estou falando de cotação. Vamos ignorar um pouco a cotação aqui, eu vou falar de dividendo, tá? Então, num ano ele pagava $1, no próximo ele vai pagar 1,20, no próximo 1,40. É isso que vai importar aqui para nós, que é esse crescimento de dividendo. Quando a gente olha para o Root Income, são esses pontos em vermelhos, e ali nos pontos em azul, o que eu estou mostrando é a inflação dos Estados Unidos. A gente vê que a inflação dos Estados Unidos ela oscila ao longo do tempo e o crescimento dos dividendos de Root Income vai oscilar. Tem ano que ele vai crescer mais, às vezes cresce 4%, 5%, como eu mostrei aí, e vai ter anos que ele vai crescer 3%, 4%, mas ele cresce. Em todos os anos ele cresceu. A gente vê que em nenhum ano a barrinha vermelha fica abaixo do zero ali, né? Até a inflação dos Estados Unidos cai abaixo de zero ali, né? Teve uma deflação em 2009, mas mesmo assim o Root Income conseguiu crescer os seus dividendos. Em todos os anos, o Root Income vem entregando crescimento de dividendo acima da inflação dos Estados Unidos. Outro REIT clássico aqui, né, que eu quis trazer para vocês, é Extra Space. As barrinhas em azuis aqui estão a inflação dos Estados Unidos. E nas barrinhas em vermelha está aqui o crescimento de dividendo. Aqui eu estou colocando a taxa de crescimento de dividendo. Olha só como lá em 2013 a gente teve crescimento de dividendo de 70% em Extra Space. Em 2012, crescimento de dividendo em 50%. Ou seja, o REIT está quase dobrando os seus dividendos de um ano para o outro, né? É quase que, imagina, 70% de crescimento de dividendo, ainda que a inflação dos Estados Unidos fosse de 10%, 11%, que é muito alta, esse REIT consegue entregar um crescimento absurdo para o investidor no longo prazo. Mas eu não vou dar spoiler, porque vocês vão ver o quanto que isso aqui vai influenciar para vocês lá no nosso terceiro vídeo. Eu vou fazer um cálculozinho aqui, mostrando eu investindo aqui $1.000 em cada um, escolhendo REITs aqui, investindo $1.000 e mostrando como estaria a minha renda hoje, qual a projeção que a gente tem de renda para esses REITs aqui no longo prazo. Aqui, que eu vou mostrar para vocês, né? No gráfico anterior, aqui de Extra Space, que é um REIT Self-Storage, a gente vê nas barras em vermelho a taxa de crescimento de dividendos. E aqui são os valores pagos dos dividendos, né? De novo, a gente vê lá que para cada ação que o investidor tinha em 2010, ele pagava 40 centavos. Hoje ele já paga $6 por ação. Os dividendos eles vão crescendo sim os seus valores ali ao longo do tempo. Basicamente, o que eu quis mostrar para vocês são alguns REITs, né? Principalmente eu mostrei Federal Trust, Root Income, National Retail. Acabei de mostrar aqui para vocês a taxa de crescimento de dividendos ali de Extra Space. Inclusive, como eu falei para vocês, vocês podem em qualquer site métrica que vocês vão ver que a taxa de crescimento, a taxa de valorização do REIT acompanha a taxa de crescimento dele. Então, é importante a gente proteger a nossa renda, né, da inflação.
Então não adianta você receber R$ 1.000 hoje, porque R$ 1.000 hoje não vai comprar nada daqui 10 anos, não vai comprar nada daqui 20 anos. A gente precisa ter um patrimônio ali e uma renda protegida. E essa é uma das vantagens que a gente tem em imóvel, né? Quando a gente investe em imóvel, a gente tem o nosso patrimônio protegido da inflação e a gente tem os indexadores do reajuste de aluguel. Então, o nosso aluguel vai sendo reajustado ali ao longo do tempo. Segundo ponto, é uma reserva em moeda forte, né? Então a gente vai estar protegido em dólar, porque a tendência natural do dólar é só desvalorizar. Pode até torcer, né, que no curto prazo ali o dólar se desvalorize para que a gente consiga comprar ele, né, mais barato, mas no longo prazo a tendência natural é que ele se valorize frente ao real. Uma diversificação que a gente tem ali nos Estados Unidos, que a gente não tem aqui. Isso eu vou mostrar no nosso encontro amanhã na parte de diversificação e descorrelação. A gente tem REITs de data center e REITs de tecnologia você não vai encontrar em lugar nenhum do mundo, tá? Nem no Canadá, nem na Alemanha, nem na Inglaterra, em lugar nenhum do mundo você vai encontrar REITs de tecnologia como a gente tem hoje nos Estados Unidos. Essa é a grande vantagem que a gente tem, a capacidade de diversificar em ativos de tecnologia que podem nos oferecer uma rentabilidade muito grande no longo prazo, né? E outra proteção ali da desvalorização cambial. Quando a gente olha aqui, a gente vê em azul os REITs, né? Esse é retorno lá desde 1998 até 2018, 20 anos ali, comparado com o histórico do S&P 500. Vale lembrar que aqui eu estou usando como comparação o MSCI e o S-REIT. Eu estou excluindo desse portfólio aqui os REITs de tecnologia. É só o que a gente chama de tijolo e argamassa. Por longo prazo, os REITs de tecnologia têm, inclusive, possibilidade de valorização maior do que a média dos REITs de tijolo e argamassa. Mas é lógico, com risco maior também. Mas quando eu peguei um gráfico parecido com esse aqui, que mostrava o retorno médio dos REITs muito acima, isso me chamou muita atenção, e era isso que eu queria, né? Um retorno substancial ali, e que me garantisse uma renda, e que eu fosse ficar feliz, e que no longo prazo, aqui 3, 4 anos, meu capital dobrasse. E a gente observa, quando a gente começa a cair na realidade aqui, é que a gente precisa ter mais segurança do que realmente risco dentro da nossa carteira. Os REITs, eles têm uma grande vantagem, como eu estou falando para vocês, são bem móveis, né? São lastreados. Quando a gente fala em ativos de tecnologia, eu vou dar um exemplo aqui, iPhone, né? Você investe, por exemplo, na Apple, né? A Apple ela tem uma capacidade incrível de crescer a sua receita, né? Se o iPhone cai, o iPhone 15, né, cai no gosto popular e a Apple vende muito, isso cresce muito o lucro da empresa, ela consegue alavancar muito ali. Um REIT, quando a gente está falando de um imóvel, ele não tem essa mesma capacidade que uma empresa de tecnologia tem de alavancar. A gente viu a Intel essa semana, né? O quanto que a cotação dela subiu, basicamente porque um dos aparelhos lá que eles desenvolvem, eu estava lendo, um dos aparelhos que eles desenvolvem lá, um dos chips deles apresentava uma performance bem superior e um chip para data center, e com isso esse processador teve ali um ganho muito alto, e a Intel subiu, a perspectiva de lucro dela aumentou bastante. Isso não vai acontecer tanto com os REITs, tá? REIT tijolo e argamassa. Por quê? Porque a gente está buscando no REIT proteção de capital. Então, por mais que a gente tenha ali como eu citei o Root Income, por mais que a gente tenha ali um momento recessivo, o que vai acontecer é que esses REITs têm um imóvel ali por trás que está protegendo essas operações, né? Então, isso é importante, porque o principal foco que é o investir nos Estados Unidos é proteção da nossa renda. E aí, de novo, quando a gente observa aqui, e aqui eu vou falar de crescimento de dividendos no geral, tá? Não estou falando de um REIT específico. Eu peguei esse gráfico aqui, que ele mostra, no geral, ali os REITs de 1998 até 2018. Isso aqui é um gráfico da NAREIT, que é a Associação dos REITs. Ela mostra em azul o crescimento médio de dividendos. Em azul claro ali, seria o CPI, que é a inflação dos Estados Unidos, o nosso IPCA aqui no Brasil. A gente observa que em todos os anos, com exceção de 2009, onde houve um corte massivo ali, muitos REITs cortaram seus dividendos, a gente observa ali que em todos os anos os REITs conseguiram entregar crescimento de dividendo acima da inflação. E por que 2009, aí eu já vou falar aqui da perspectiva atual dos REITs um pouco, tá, para vocês. Por que hoje é diferente de 2009? Lá em 2009, né, até 2008, os REITs, eles vinham ali com payout bem elevado, né? Payout é a taxa de pagamento de dividendo. Então, imagina que um REIT ele tem um lucro de $1 e ele paga para você 90 centavos de dólar. Ele tem um payout de 90%. Até 2008, acompanhando e fazendo a análise histórica deles, a gente observa que os REITs eles vinham com payout muito alto, né? Na casa de 85% a 92%. Basicamente, é como se eles andassem sem poupança, né? Eles andavam ali pagando muitos investidores na forma de dividendo. Quando veio um momento recessivo, o que eles precisaram fazer? Cortar os seus dividendos naquele momento. Mas a gente observa que em 2010, eles voltaram muito fortemente ali, crescendo seus dividendos. Hoje em dia, o momento já está diferente. A gente observa que, na grande maioria, os REITs vêm reduzindo seu payout.
E reduzir payout não quer dizer que o REIT está reduzindo o dividendo. Quer dizer que o REIT está aumentando o seu lucro, mas ele não está aumentando o dividendo na mesma velocidade que o lucro vem aumentando. Com isso, ele consegue crescer ali o dividendo para o investidor e aumentando a sua gordura, aumentando a sua poupança. O que a gente espera aqui, né, falando para o futuro? Né? Por isso que os REITs estão muito subavaliados nesse exato momento. Quando a gente observa para o futuro, ali para os próximos 2, 3 anos, quando a taxa de juros nos Estados Unidos chegar no patamar ideal, a inflação arrefecer, os REITs tendo potencial de entregar um crescimento de dividendo maior do que o normal. A gente viu hoje, um mês atrás, Public Storage, o código dele é o PSA, um REIT Self-Storage entregando 50% de crescimento de dividendo. Basicamente quer dizer que o lucro dele cresceu 50% de um mês para o outro, de forma alguma. Ele vinha com payout muito baixo, na casa de 50%, ele aumentou o seu payout quase dobrando ali seus dividendos. Hoje a gente tem REIT no mercado americano com payout de 40%, de 50%. Basicamente os REITs estão muito mais defensivos hoje do que durante a crise do subprime. E quando a gente enxerga possibilidade para 2024, 2025, é uma possibilidade muito grande de que esses REITs aumentem os seus dividendos em um ritmo muito forte, mas muito maior do que a gente esperava ali até em 2010, né? E por que eu comentei isso tudo, né? Quando a gente fala, eu falei para vocês de retorno dos dividendos. Então, assim, a gente observa que os REITs eles têm uma grande vantagem, que é crescer a renda para o investidor. Mas tem muito investidor que não está focado só em dividendo. E aí entra aquela famosa guerra que a gente vê na internet. Ah, tem gente que fala que em empresa de dividendo, ou REIT, fundo imobiliário, você não deve investir porque dividendo não vale a pena, né? Dividendo sai do lucro, enfim, e sai mesmo, né? E tem gente que fala assim, não, só investe em empresa de dividendo. Né? O camarada vai lá, ele desce o barzinho e acha que só deve investir em dividendos. E não é bem assim. Os REITs oferecem essas vantagens que eu vou explicar lá na aula 3, que eles têm ganho de capital e ele tem a valorização dos seus dividendos. Uma prova disso é até 2021, né? A gente tinha até 2022 aqui esse gráfico, mas ele mostra que os REITs teve um retorno médio anualizado até maior do que o S&P 500. Mas nesse retorno aqui, a gente está considerando tanto dividendos quanto o ganho de capital ali para o investidor. E por que o dividendo do REIT, a gente precisa considerar ele de uma outra forma, diferente de um dividendo de uma Coca-Cola, de uma empresa normal? Os REITs, eles são obrigados sim a distribuir dividendos, mas eles têm uma vantagem muito grande, eles não pagam imposto sobre lucro. Então lá dentro de uma empresa, normalmente, a Coca-Cola, por exemplo, ela vai lá, consolida o seu lucro, ela vai lá e paga para o governo americano um imposto sobre esse lucro, pode variar de 22%, hoje quer aumentar nesse imposto para 28%, mas ela vai pagar um imposto sobre esse lucro. Quando ela paga ali para o investidor, esse dividendo é taxado. No caso dos REITs, eles não pagam imposto sobre o lucro. Então, eles recebem aquele aluguel, é consolidado, e não existe imposto sobre o lucro, ele distribui o dividendo ali para o investidor. E o que muito REIT opta? Ele opta por diminuir o seu payout, pagar menos dividendo para o investidor, fazer reinvestimento e distribuir para o investidor, é lógico, no ganho de capital, na valorização ali ao longo do tempo, com o seu lucro crescente. Mas, na média, a gente observa que os REITs obtiveram ali um retorno substancial, acima da média do mercado americano. E olha, quando eu entrar amanhã para vocês, vocês vão ver que se a gente fizer um filtro mínimo aqui, tá? Não vou nem falar um filtro grosso aqui nos REITs, a gente consegue aumentar em muito essa rentabilidade aqui dos REITs. Porque aqui dentro desses REITs, a gente está incluindo o REIT de hotel, a gente está incluindo o REIT que é híbrido, tá? O REIT que tem hipoteca dentro, não só, tem o REIT de hipoteca, mas que estou falando só dos equity, mas você tem o REIT de hipoteca incluindo aí, várias hipotecas incluindo diversos REITs aqui, tem o REIT altamente alavancado, tem o REIT em processo de falência que acabou entrando dentro desse índice aqui. Então, assim, fazendo um filtro grosso aqui dos REITs, a gente consegue ali ter um retorno muito superior, inclusive, a esses 11,2% e protegendo mais ali o nosso portfólio. Mas, em resumo, o que eu quis resumir aqui nesse encontro hoje aqui é que, quando a gente começa a investir nos Estados Unidos, o dinheiro em si, ele não é o nosso foco principal, tá? Então, assim, o dinheiro não é o dinheiro pelo dinheiro. Então, meu foco lá, quando eu vou viajar, quando eu vou aportar em dólar, é garantir a minha passagem para os Estados Unidos, tá? Ou seja, você viajar
e para isso você precisa ter ativos que te garantam ali uma renda ao longo do tempo, é você poder aproveitar tempo com a sua família, para você aproveitar, inclusive, a sua aposentadoria ali, né? Para que você possa oferir uma renda que vai te garantir ali uma defesa da tua carteira ali ao longo do tempo, tá? Então, espero que vocês tenham gostado aqui da nossa aula hoje, né? Amanhã, como eu falei para vocês, amanhã a gente vai entrar especificamente na diversificação e descorrelação desses REITs aqui, e no nosso terceiro encontro lá na terça-feira, a gente entra mais na montagem de uma carteira, quais as principais estratégias e como a gente fazer o balanceamento de uma estratégia, tá? Como eu falei para vocês, hoje eu estou falando um pouco menos de REITs aqui, porque o foco principal é que vocês compreendam aqui os principais fatores que vão trazer retorno ali para o investidor ali ao longo do tempo.